Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Todos estão aí me vendo bem, ouvindo bem? Sim ou não? Sim, Ah, Sim, bom. Obrigado. Então, começamos agora mais um encontro, nosso encontro do capítulo 7. Já 7 semanas vocês aqui com a gente, nos aguentando, ouvindo. Essa semana vocês me ouviram bastante, hein? Foi quase a semana inteira eu mandando lá as reflexões no grupo, mas feliz por estar aqui mais uma vez. Já passou aí alguns 10 minutinhos. Quem foi entrar já entrou. Quem fosse atrasar, depois eu peço para ler de novo o capítulo 1 do livro. E vamos nessa, sobre impaciência. O capítulo dessa semana foi um capítulo muito bom. Eu acho que bateu aí na maioria das pessoas, né? E eu quero já então adiantar, você que for comentar, fazer o seu comentário, como de costume, levanta a sua mãozinha aqui na chamada, que a gente já vai fazendo a filinha dos comentários, para que eu não fique também falando sozinho aqui sobre o assunto. Então vamos começar. Eu já quero passar aí a oportunidade para o Matheus também saudar o pessoal. Matheus aqui, um dos administradores que está aqui com a gente hoje. Fique à vontade, Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Como o Vinícius disse, esse capítulo bateu principalmente em mim essa semana, que no meu serviço tá tendo que ter paciência dobrada, viu, Vinícius? Tendo que ter dupla paciência, mas a gente segue sendo orientado pelo Espírito. Amém, amém. Então vamos começar. Eu acho que em uma das reflexões comentamos sobre a tecnologia, né? E isso tem sido o principal fator que tem nos causado ansiedade e impaciência, porque vivemos numa época muito tecnológica, uma época onde, deixa eu ajeitar aqui que tá quase caindo aqui. Uma época que as redes sociais, as mídias digitais, televisão e tudo isso tem acelerado as coisas. A gente vai assistir um Reels, toda hora, a gente assiste 10 segundos de um vídeo, pula pro próximo. 5 segundos de outro, pula pro próximo. A facilidade que nós temos hoje em trocar mensagens, né? Eu não sei se, ô Matheus, se você pegou a época de carta, você já mandou uma carta para alguém? Não, também não. Mas eu lembro que quando eu era criança, minha avó mandava carta, né? Minha avó, que mora aqui em São Paulo, ela mandava carta lá pro pessoal de Minas Gerais. E uma coisa que a gente não pegou, né? Imagina você se comunicar por carta, o quanto que isso demora, né? Você teria que já falar todo o assunto, e assim, eu digo que eu sou uma pessoa que eu não gosto quando as pessoas vêm me mandar mensagem, mandam assim, oi, bom dia, espera responder, para depois falar, tudo bem? Aí, tudo bem e você? Aí depois quer falar o assunto, né? Eu acho que carta seria muito melhor, porque aí você é obrigado a escrever todo o assunto, assim, ó, oi, bom dia, tudo bem? É isso. Mas isso já é uma característica de quem está acostumado já com essa, essa comunicação rápida, né? Essa coisa que tem que ser para agora. E mas isso daí é questão de produtividade mesmo, né? Se você for mandar mensagem para alguém, a não sei que você queira jogar a conversa fora, mas principalmente no trabalho, né? A gente vê muito isso. E no trabalho aqui, às vezes, a moça que trabalha comigo vai me mandar mensagem, ela já sabe, ó, manda tudo de uma vez. Não, eu demoro a responder. Se me mandar oi, bom dia, eu visualizo e nem respondo. Agora, se mandar oi, bom dia, pode me ajudar com tal coisa? Aí, beleza. Então, mas antigamente as pessoas se comunicavam por cartas. Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo que levava para uma carta chegar na casa de alguém, mas sei lá, uma semana, 2 semanas, não sei. Mas era um tempo longo, então você tinha que esperar, você era obrigado. Então, as pessoas já nasciam com essa capacidade de esperar, que as coisas demoravam mais. Hoje não. Hoje você envia o WhatsApp para alguém, no ato do envio a pessoa já recebe, se ela estiver conectada. E
Aí o que acontece muito é a gente exigir resposta imediata, achando que a pessoa é obrigada a responder isso na hora, e isso tudo vem desse mundo acelerado. Mas a gente entende, tô melhorando, tô tossindo menos agora. A gente entende que o cristão, ele não pode ter essa atitude impaciente, porque não é o que a gente aprende com a palavra de Deus. E na última reflexão que eu mandei no grupo, a gente falou sobre Jó. E Jó foi a pessoa, assim, que mais sofreu na história, pelo menos na Bíblia, né? A gente vê que foi a pessoa que mais sofreu. Perdeu tudo, dinheiro, família, bens, brigou com a mulher, perdeu os filhos, os amigos duvidavam dele, ficou doente, e não foi uma tossezinha, não, foi lepra. E mesmo ele, lá no capítulo 6, que ele fala que era que não tinha paciência, né? Ele aparenta não ter paciência, mas a Bíblia, lá em Tiago, vai citar Jó como uma pessoa que foi paciente, uma pessoa que não quis culpar a Deus, que não amaldiçoou o próprio Deus. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele reclamava bastante. Pode ler lá que os primeiros capítulos conta a história e os outros capítulos, o resto do livro é só ele questionando, reclamando e mas ele em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus, assim como a sua mulher orientou. E ele foi visto como alguém que teve paciência, que conseguiu passar por este momento. Claro, sofreu, ficou triste, com certeza. É natural que isso aconteça, igual eu falei na reflexão. Nós não esperamos que o sofrimento gere um silêncio absoluto, uma aceitação absoluta, que você vai falar, tô passando por isso, fecha o olho e vai. Às vezes a gente acaba reclamando, às vezes a gente acaba questionando, tentando melhorar a situação, mas ter paciência é esperar em Deus, é saber que Deus ele é poderoso para nos restituir, e mesmo se não restituir, Deus ele é soberano em tudo. Então tudo que a gente passa aqui na Terra, a gente tem a certeza de que Deus está conosco, independente do que seja, independente da forma que seja. E eu quero então já abrir aí para vocês comentarem como foi a leitura de vocês essa semana, o que falou mais ao coração de vocês, o que chamou mais a atenção. Já levanta a mãozinha aí, o primeiro que quiser comentar sobre essa leitura. Já terminou o capítulo, ainda não terminou, tá lendo ainda, não recebeu o livro, enfim. Teve gente que nem recebeu o livro, 7 semanas, comprou lá no começo e ainda não recebeu. Mas tá aberto aí para vocês comentarem. Matheus, se quiser puxar aí, porque aparentemente o pessoal tá meio calado hoje. Vamos lá. Tive que pensar essa semana sobre paciência, né? E mais pelo capítulo, assistir, ouvir comentário sobre o assunto, sabe? Um pensamento que me vem quando vem impaciência é olhar é saber que Deus tem todo o poder. Quando você tem noção de que Deus tem todo o poder, você quer que Deus faça o jeitinho. Deus poderia fazer o jeitinho para você, sabe? Para que as coisas acontecessem na velocidade que você quer ou na expectativa que você quer. Justamente por você saber que Deus tem um jeitinho que ele consegue fazer ou prever ou conhecer todas as coisas. E quando isso sai fora do nosso controle, a gente não. A gente murmura, né? Quando você olha na Bíblia, você vê vários relatos de momentos que o povo de Israel venceu. Na guerra de Josafá, daqui a pouco eles estão vencendo com os inimigos mortos e eles venceram cantando, eles não precisaram nem batalhar. Um exemplo. A travessia do Mar Vermelho, Deus abriu, eles passam com um mar seco. E quando você olha para si, você fala, Deus, mas cadê a hora que eu vou passar por esse mar aqui com os pés sequinhos? Porque por enquanto eu estou me afogando basicamente no meio dessa travessia e eu não estou vendo o resultado. Não estou vendo o resultado.
Uma característica desses dois relatos é que quando Josafá percebe que o povo, que os inimigos, os amonitas estão vindo contra eles, eles tiveram medo, temeram, sabe? E foram buscar ao Senhor. E o povo de Moisés, quando estavam correndo, eles descobrem que já saem do lugar, estão indo, estão no monte de Piairode. Quando eles descobrem que estão sendo perseguidos, a Bíblia fala que eles temeram. Todo mundo teme, todo mundo fica com medo, né? Só que tem uma diferença nesses dois povos, Vinícius. Eu vou acompanhar uma leitura em Êxodo com vocês. Lá em Êxodo, no capítulo 14, Êxodo 14, no verso 9. Só para contextualizar, olha, os egípcios os perseguiam, estavam perseguindo o povo já, né? O povo já tinha saído. Os egípcios perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar. Eles conseguiram chegar neles. E os alcançaram junto ao mar, perto de Piairode, diante de Baal-Zefron. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Quem já acompanhou essas guerras antigas sabe que quando está vindo um exército muito longe, né? Que eles não tinham avião, estava vindo em terra. Se você olha de longe, ainda que tiver a quilômetros, pelo barulho na terra, você já sabe que você está sendo seguido. E é assim que eles ficaram com medo, né? Eles simplesmente levantaram os olhos, conseguiram ouvir os carros, os cavalos vindo diante deles e ficaram com muito medo. Aqui que está o ponto, o pulo do gato. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A Bíblia fala que quando eles descobrem que estão sendo seguidos e ficam com medo, eles vão a Deus e chamam a Deus. Eles clamam a Deus. Só que, né, eles não são atendidos na hora. Eles não são escutados na hora. O que acontece já no versículo seguinte, no 11? Disseram a Moisés: será que não foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Então, às vezes a gente que é crente, a gente está no meio de uma bênção, estamos felizes, fomos libertos, mas ó, na pedra seguinte, no confronto seguinte, na dificuldade seguinte, a gente fica com medo, a gente faz uma oração de 5 minutos. Então, Deus, eu tô com medo aqui, viu? Se o Senhor puder dar um jeito aqui. Mas na mesma hora que eles fizeram, já foram para Moisés, ó. Então você tirou a gente de lá para morrer aqui. Você fez a gente se afogar aqui. Então a gente vai morrer que não tinha sepultura lá. Essa é a postura que os filhos de Israel fizeram. E eu sempre gosto de brincar, né? Que se eu tô lá, eu ia ser o que puxou o motim para ir até Moisés e falar. Então não tinha, então a gente não podia ficar lá, morrendo lá, ou sobreviver lá de escravo, que estava melhor. Você fez a gente vir morrer aqui. Então vamos seguir o texto. Será que não foi por haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco tirando a gente do Egito? Olha, era esse o tom, né? Só que não é 2, 3 pessoas que estavam falando, né? Agora vamos lá no verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Lembra que Deus já tinha falado com ele, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite. Nos filmes, Vinícius, de Moisés, ele chega no mar e com um cajado bem onipotente e bate no mar, o mar abre. Vrau, e tem a parede por parede, mas não foi assim. A Bíblia não fala que foi assim. Então Moisés, quando ele estendeu a mão sobre o mar, o Senhor, ó, Deus, o Senhor soprou um vento leste que soprou toda aquela noite. Então, ainda esse povo que estava com medo, que estava murmurando, vê Moisés com um cajado, Moisés vai até o mar, bate o cajado no mar, Deus sopra um vento que não abre instantaneamente, que não acontece de uma hora para outra. A Bíblia fala que por um forte vento leste soprou toda aquela noite que fez com o mar se retirasse. Então foi toda aquela noite, gente, não é um instante.
não é 3 ou 2 segundos. Então o povo teve que esperar muita coisa, esperar os cavalos virem, e a hora que Deus atrasa os cavalos, Deus manda uma nuvem para atrasar esses cavalos, os carros, o faraó. Então eles vieram com mais dificuldade, para o povo ficar com muito mais medo por mais um tempo, sem confiança já nenhuma. O povo só não fez outra alternativa, Vinícius, porque não tinha. Não tinha outra alternativa. Por um lado, eles não tinham como correr, porque eram as colinas, então era um outro povo inimigo. Eles só tinham o mar ou voltar para o exército. Eles só tinham que aguardar. Só que, às vezes, a gente, entre aguardar a provisão, aguardar o resgate de Deus, ser paciente de Deus, a gente escolhe o caminho da murmuração. A gente escolhe o caminho de questionar, escolhe o caminho de ir contra, sabe? O que a gente já ouviu, o que a gente ouviu. Eles não tinham ainda os escritos de Jesus para falar sobre não sejam ansiosos, sabe? Não ti... Mas mesmo assim, eles viram cada coisa que o Senhor fez, eles viram a praga, mas mesmo assim, eles fizeram pior. E a gente tem um costume de ler esses textos e falar como esse povo é mau, como esse povo é duro, sabe? Quando a gente viu o apóstolo Tiago falar, a gente consegue ler Hebreus sobre o assunto, a gente consegue ver Jesus no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, falando sobre não andar ansioso, sobre ter paciência, sobre aguardar. A gente vê que é uma característica do fruto do Espírito em Gálatas 5, mas quando chega a aprovação, em todo tempo a gente faz o quê? A gente escolhe o caminho da murmura. E às vezes a gente até faz coisas que o problema da impaciência é que quando a gente é impaciente, principalmente diante do mundo, a gente não glorifica um fruto do Espírito, sabe? A gente não demonstra esse fruto. E quando a gente não demonstra esse fruto no momento que a gente precisa, a gente é questionado. Ué? Ué? É bem assim, o mundo não faz assim com a gente? Ué? Mas você não é crente? Daquele onde está o teu Deus é uma coisa, sabe? Mas o duro que às vezes a gente quer pegar as coisas pela nossa própria mão. E o problema maior, né, que a gente conhece um pouquinho dessa história, é que depois os filhos de Israel, eles passam pelo mar com os pés secos, eles chegam do outro lado, mas no primeira fome, na primeira sede, Deus chegou a castigar eles, né? Depois, quando faz Moisés colocar uma estátua com a cobra, com a estaca, e quem olhasse para a cobra seria salvo da lepra que eles tiveram. Às vezes Deus precisa endurecer a repreensão com a gente para ver se a gente aprende, sabe? E a gente não. Dificilmente a gente se coloca na trincheira como filho, mas a gente é sempre um filho rebelde que, se a coisa não for no nosso tempo, na nossa hora, na hora que eu quero, a gente vai espernear e vai fazer. Se Deus não fazer, deixa que eu faço. Se Deus não fazer, deixa que eu vou. Se você está aguardando por um varão, esperando como a Bíblia diz para você estar no seu lugar de moça para aguardar, o que a moça faz? Ela toma o lugar de varão e vai atrás do varão. Ela manda alguém buscar o Isaac dela. É quase isso. Eu tô dando esse exemplo, né? Porque aqui tem mais moças do que eu. Então, o único que eu pensei na hora. Mas a gente tem milhares de exemplos, tanto no serviço, quanto na escola, quanto em casa, ou quanto na igreja, para aguardar e esperar que o tempo do Senhor seja respeitado. Ou se você aguardar. Tem uma música da Zoe que fala que depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que você me diz. Você esperar, principalmente de um Deus que às vezes você não está escutando, não está vendo a ação, é muito difícil mesmo. Não é fácil. Não é fácil você aguardar a provisão. O negócio é que a provisão vem. Quando a gente vê que o profeta foi alimentado pelos corvos, que mandou água, que mandou comida, e ele aguardou, a gente pensa que é assim. Cara, teve uma depressão pesada até chegar ali.
Teve uma luta que o cara trava com ele mesmo até chegar ali. A mesma coisa do mar para chegar lá. A mesma coisa do povo com a guerra de Josafá, que eles recebem a notícia, eles ficam com medo, o rei coloca um decreto, vamos todo mundo buscar Deus, vamos esperar o Deus falar. Deus fala, e depois que Deus fala, você tem que acreditar que vai acontecer. Aí Deus manda você ir para lá, vai nessa direção. Você tem que acreditar que Deus mesmo que está falando, que você vai naquela acreditação. E depois você tem que acreditar que você está cantando com os profetas e que vai dar tudo certo. E até que os seus olhos vejam que deu certo, o nosso coração não fica em paz. Por quê? Porque a gente é pecaminoso, porque a gente é mau, porque o nosso olhar às vezes é mau, porque a nossa forma de pensar é má. A gente nunca se coloca na trincheira para aguardar. Se os nossos olhos não vê, se a nossa mão não apalpar, não, então não acredito. Eu só vou acreditar e ficar com meu coração em paz quando fizer. A gente dificilmente acredita em Deus, mesmo que no mundo teremos aflições, não. Tem que ser no meu tempo. Quando que Deus vai fazer? Quando Deus vai chegar ao meu socorro? É amanhã? É depois? A gente tem que só aprender a estar como João esteve na ilha de Patmos e Deus arrebata ele para um canto. Ou quando Paulo e Silas estão apanhando, mas estão louvando, sabe? A gente precisa aprender a aguardar ao Senhor, aguardar o socorro do Senhor. O povo de Israel cantou, né? O hino de Moisés lá, o hino da vitória, depois muito alegre. A gente tem que fazer esse fervor logo depois da vitória se manter e não cair logo depois. Entender que Deus é um Deus que salva, um Deus que vem ao seu socorro, só que no tempo dele. O controle é totalmente dele, não seu. Só de você saber que você é filho, que você está na trincheira, que você está no caminho que Deus quer. Ah, não, se for o vale, Deus está comigo. Se for por debaixo da água, Deus está comigo. Não importa, não importa. Moisés falou assim, né, Vinícius? Se o Senhor não for conosco, a gente não quer anjo, a gente não quer parceiro, a gente não quer exército. Se o Senhor não for conosco, a gente não vai. A gente não vai, é simples assim. A gente precisa ter essa confiança que, ah, não, vai ser difícil, mas Deus estará conosco nessa batalha. Então pode ser por debaixo da água. Deus estará conosco. Eu fico imaginando lá na guerra de Josafá, os murmuradores. Como assim nós vai cantar? Como assim? Não, não, tem coisa errada aí. Não vai pra guerra cantando? Não, não, tá estranho. A gente precisa ter fé e confiar em Deus, né? Rebeca, fica à vontade, Rebeca. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Sim, É o que ele falou mesmo, né? Sobre paciência. É ter que esperar. Uma das coisas que eu sempre me questionei era porque meu pai tinha tanta paciência. Meu pai sempre foi extremamente paciente e a minha mãe um pouco impaciente. E aí uma vez eu perguntei pro meu pai, pai, por que você consegue ser tão paciente e confiar tanto em Deus? Aí meu pai falou assim, sabe qual é o segredo para você ser paciente? Qual é o segredo para você confiar em Deus? Orar. Começa a orar para você ver se você não vai ter paciência. Porque a oração, muitas vezes, ela demora para ser respondida. Não é no nosso tempo. As coisas não acontecem da nossa maneira. E aí, com isso, eu acho que eu aprendi muito a ser paciente, a ter paciência, a respeitar também os nossos limites, respeitar também as nossas capacidades. Aprendi também muito a ser paciente também quando a gente passou pelo problema da doença da minha irmã, que tem doença de Crohn, né? Foi um processo muito difícil, foram mais de 30 a 40 dias na UTI que ela ficou. E nesse período, o médico sempre falava, das 48 horas ela não passa. Conta 48 horas que ela não vai resistir. E aí a gente ia fazer o quê? Orar, pedir a Deus misericórdia. E o Senhor esteve ao nosso lado durante o processo todo. Ela melhorou imediatamente? Não. Ela está curada da doença de Crohn? Não. Mas enquanto ela não está curada, a gente vai fazendo o quê? Vai glorificando, vai dando glória a Deus, vai para o culto, vai para a escola dominical, vai se mexendo. Então, acho que esse que é o importante. Em meio às guerras, a gente não travar e não esquecer de quem é Deus.
se ele pôde realizar todos os milagres que foram descritos na Bíblia, ele é suficiente fiel para realizar o milagre na nossa vida. Então, acho que a questão é bem essa. Ter paciência para colher os frutos, né? Perseverar em oração, porque isso ajuda muito a gente a ser paciente, a entender o tempo de Deus, a entender que, por mais que o milagre não chegue completamente, ele vai dando graça para você passar. Não importa a dificuldade que você está, se é com saúde, se é financeira, Deus vai te dar graça. Confia, vai orando, vai confiando, que vai chegar o tempo que o Senhor vai te libertar daqui. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado por sua participação, pela palavra, Rebeca. E Michele, pode ficar à vontade. Olá, gente, tá me escutando? Sim. Paz do Senhor e boa tarde, né? Faz um tempo que eu não entrei aqui, mas a última participação eu chorei, me alegrei, né, com o testemunho de Natália, né, ela falando por onde ela tem passado, e consegui, né, entrar no capítulo 7, a impaciência, né, e o que me chamou a atenção foi que a impaciência é o contrário da paciência, né, que vem falando ali o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. E desde o início eu já venho recebendo essa palavra, né, onde Jó, ele teve toda a paciência para esperar no Senhor, né, que Deus mudasse aquele quadro, né, ter duas situações em que o meu pastor falou uma vez que Jó, ele foi provado, Sansão, ele procurou a prova, né, casando com uma mulher que era duas situações diferentes, um porque desobedeceu e o outro porque tinha que ser provado. E nenhuma dessas situações Deus deixou de resolver, ele deu a solução, né? E aí, mostrando aqui essa impaciência, né? E aqui eu vejo que um bolo, né, de qualidades que são chamados do fruto do Espírito, e aí fiquei observando aqui que faz parte do processo da construção, né, do que Deus tem preparado para cada um de nós. E na palavra do Senhor, na quinta-feira em oração, Deus tinha falado que tremendamente é uma palavra falando sobre o leproso, né, que chegou ali em Mateus capítulo 8, que ele pergunta para Deus, pergunta para Jesus naquela época se ele quiser tornar-se ele limpo, né? Se Jesus quisesse, ele ainda pergunta. Ele adorou e ainda perguntou a Jesus se ele quiser tornar-se ele limpo, porque na realidade a gente sabe que naquela época os leprosos eram colocados fora da cidade, tinha um local, ele não poderia estar socialmente ali, mas ele perguntou a Jesus e Jesus disse para ele, quero, e tornou ele limpo. Então a adoração também da gente faz diferença, né? E eu digo isso porque eu tive uma impaciência, né? Sou uma pessoa que tive uma impaciência realmente com o Senhor, prejudiquei a minha saúde, tive que tomar medicação para o sono, né? Para controlar, mas graças a Deus, aquele que dá vitória, a gente, né, em oculto, a paciência, ela gera em nós força, né, para que a gente possa caminhar. Quem nunca viu Jesus fazer milagre? Quem nunca sentiu a presença de Deus, né? Porque nós também sabemos que Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, ele dá dons espirituais. O nosso Deus, quando ele quer fazer, ele faz da forma dele. E assim, eu vou dizer que uma simples oração pode mudar do jeito quando ele quer. E trazendo do leproso e trazendo para uma realidade, eu trago um testemunho de uma irmã minha, ela não podia engravidar. E aí o médico deu 8 dias. E esses 8 dias em que ela ligou para mim, chorando, e disse para mim que recebeu uma palavra ao contrário, e alguém disse para ela que ela era uma pessoa que o sogro dela disse que ela era uma pessoa que veio
com material com defeito, ou seja, casou com minha irmã e ela veio, e ela era um material com defeito. E eu simplesmente disse assim, não fique assim, era 7 horas da noite, eu vou orar. E aí dobrei meu joelho. A gente pensa que não é nada, mas quando a nossa oração ela chega, a oração de um adorador chega diante do trono da graça de Deus, ele entra com providência. E eu digo a vocês que ali eu só disse a Deus que ele era o Deus que fazia com que minha irmã ficasse grávida. E ela disse, eu tenho um problema, que é 2 cistos do tamanho de 2 limões. E eu disse, Senhor, quem é esses 2 limões para ti? E o engraçado é que aqui, para confirmar, que ela engravidou há 8 dias, e ela viu uma criança, uma menina correndo, de vez em quando eu posto ela, e correndo e dizia assim, mamãe, eu vou, no sonho dela, vou plantar titia, né? Na época eu trabalhava numa fábrica multinacional, e realmente Deus confirmou, 8 dias grávida, faz 10 anos, e essa menina está conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, para que a gente possa entender o agir, o trabalhar de Deus, né, ver Deus fazer, eu já vi Deus curar, minha mãe também foi curada, né, de algo também, e eu posso dizer assim, há paciência, então espere no Senhor, tenha paciência, espere em Deus. É como o irmão já falou, Rebeca também já deixou aqui seu testemunho, porque esperar não é fácil, né? Esperar é como se a gente tivesse uma impaciência e dizer, Senhor, vem cá, se eu pudesse, eu ensinava a Deus a agir dessa forma, eu tenho que resolver ali. A gente não temos que ensinar Deus a trabalhar, nós apenas devemos adorar e entender a vontade dele sobre as nossas vidas. Com isso, a gente evita, né? A saúde melhora, né? A comunicação com as pessoas, o social, a vida espiritual, nós vamos ganhando do Senhor sabedoria e Ele vai ensinando o que nós temos que trilhar a cada dia, dia a dia. E, engraçado, eu queria ensinar a Deus a fazer, né? E o que aconteceu é que eu fui repreendida pelo Senhor. Mas isso eu glorifico a Deus. Todos os dias eu pergunto hoje, Senhor, faz parte do teu plano se eu tomar essa atitude? E é onde é que a gente vai buscar, né? Nós vamos para o templo, nós somos a igreja, e lá tem a resposta. Aí Deus sempre dá a resposta porque a gente sabe no Deus vivo, na qual a gente serve, né? E quero agradecer, né? Pronto, só dei um pouquinho da minha experiência e quero que vocês também consigam, né, aprender um pouquinho, entender que a paciência, né, produz um bom fruto do Espírito em nós e que possamos entender a vontade do Senhor. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe, obrigado pela sua contribuição também. E vou abrir agora para a Débora, fique à vontade. Gente, eu fico nervosa, então releva em qualquer coisa, tá? Pai Senhor, assim, eu vou falar de uma situação que, na verdade, eu tô passando. Eu passei a semana todinha pensando se eu ia falar sobre isso aqui, porque, sei lá, vocês podiam me julgarem, mas também se julgarem eu também não tô ligando muito, não. É que, assim, eu me reconciliei faz cerca de 9, 10 meses atrás, foi em dezembro. E quando eu me reconciliei, começou as coisas da vida, assim, sabe? A desandar. As coisas na vida, assim, trabalho, perdi foi logo. Me reconciliei, eu perdi meu emprego. E eu passei cerca de 3 semanas podendo ir para a igreja somente. Porque eu tive que sair da cidade onde eu morava com meus primos. E dali eu vim morar onde eu tô agora. Porque agora eu tô morando com outra tia minha, eu erro até as palavras, eu fico nervosa. E quando eu vim morar aqui não tem nada, sabe assim, nada. Nenhum mercadinho para você ir ali, nem pra sair na rua. Não tem nada. Não sei, eu não sei qual foi a probabilidade de eu conseguir um emprego nesse lugar. Porque, gente, não tem nada. Sabe os confins da terra? Pronto, é aqui. Aí
quando eu vim para cá, eu não tinha a possibilidade de me congregar, né? Não tinha. E, de certa forma, o meu tio também não deixa a gente ir para a igreja, não deixa. E a igreja mais próxima que tem aqui é cerca de 30, 40 quilômetros e eu não tenho transporte. E quando eu vim para cá, os meus pensamentos eram assim, pô, não vou conseguir. Eu não vou ter força para me perseverar. Não vai dar certo. Eu me reconciliei faz 3 semanas e por isso que semana passada eu falei sobre a graça irresistível. Porque eu não tinha força de mim mesma para me continuar. Eu não tinha capacidade, eu não me achava capaz de dar certo. E eu lembro que eu chorei muito a Deus. E foi Ele que me deu força para me confiar, né? Me fez confiar. Foi Ele que me deu toda a paciência e tá me dando todos os dias, porque eu ainda tô passando por isso. Porque, gente, eu me desesperei muito. Às vezes eu queria deixar tudo aqui e me mandar para algum outro lugar onde eu pudesse me congregar. Mas, de certa forma, eu não tinha estabilidade, eu não tinha transporte. Meus pais não concordavam e eu seria muito tola se eu fizesse isso. E eu sei que eu tenho que ter uma atitude em relação a isso, porque eu sei que não me congregar é desobedecer à palavra de Deus. E por isso eu estou organizando. Primeiro eu estou tirando a minha habilitação aqui, que está custando muito, eu tenho que ter muito mais paciência para isso. Mas eu acredito que Deus está me provando assim, sabe? Porque quando eu me afastei, um dos motivos foi aquela famosa decepção com a igreja. Foi aquela famosa decepção com as pessoas. E, sabe, eu acredito que agora eu tô sabendo valorizar o que se talvez eu tivesse voltado, tivesse me congregando, poderia ter me decepcionado de novo, não sei. E é complicado porque eu voltei e ele já botou, Deus já botou assim uma prova para me passar, sabe? Um caminho estreito, bem estreitinho. E como eu disse, para mim, eu não tinha força, não tinha possibilidade alguma de conseguir. Mas, graças a Deus, eu não sei como, porque eu pensei assim pra mim, Débora, tu não tem capacidade. Tu vai insistir em algo que não vai dar certo. Então, seria muito mais fácil eu não ter continuado. Mas eu não sei. Foi realmente, gente, só a graça irresistível de Deus, porque nesses dias parece que agora realmente eu tô conseguindo mais força, sabe? Parece que eu tô conseguindo mais intimidade com Deus, talvez do que arrodeado das pessoas que antes eu tinha quando eu me congregava, né? E até hoje eu tô tendo que ter muita paciência para poder sabiamente ter condições, me preparar para ir para um lugar onde eu possa me congregar. E eu sei que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E é por isso que uma vez, acho que 2 vezes eu já disse isso no grupo. Eu orei para Deus e eu pedi a Deus que... Desculpa que eu vou chorar, porque essa oração foi respondida muito rápido, sabe? Eu pedi para Deus que colocassem pessoas na minha vida que me fortalecessem. E foi quando, aleatoriamente, eu achei esse clube. E, de verdade, eu sinto muito o cuidado de Deus, apesar disso tudo. Tá sendo muito difícil, mas tá dando tudo certo, porque Ele tá cuidando de tudo. E obrigada a vocês, porque, de verdade, vocês me dão muita força. E essa semana foi, eu lendo, tanto que eu disse, eu até mandei mensagem, eu falei assim, eu sem paciência li o capítulo em um dia só. Porque esse tema era algo que eu tô, como eu disse, tô passando por isso e me pegou assim muito mesmo. E de verdade, obrigada a todos vocês. E é isso, gente. Imagina, Débora. Obrigado pela sua contribuição e a gente fica feliz em saber que de alguma forma Deus está te abençoando através desse clube e que Deus continue te ajudando. Tenho certeza que Deus está contigo e a gente está aqui também à sua disposição para o que precisar.
E agora eu vou passar para a Natália. Fique à vontade, Natália. Oi, galera, boa tarde. Graça e paz. Desculpa o atraso, mas é porque eu tive uma manhã bem coralística. Bom, antes de começar a minha fala, eu vou ler um trechinho, porque assim, eu gosto de embasamento, gosto de ir na fonte. Gostaria de ler com vocês, quer dizer, gostaria que vocês abrissem o livro, quem tiver, na página 134. Que, assim, o capítulo todo é muito interessante, mas essa página em si, para mim, foi bem impactante. Eu vou começar lendo um trechinho, se você quiser acompanhar, fica à vontade, tá? Diz assim, se somos criados na escola da pressa, devemos também treinar na academia da paciência. Precisamos de entretenimentos mais lentos, de conversas mais longas, de leituras mais vagarosas. Se somos viciados em não esperar por nada, devemos nos matricular na clínica da reabilitação da calma. A Bíblia é um livro que demanda tempo para ser lido. Relacionamentos reais cobram passos lentos. A criação de filhos, a produção do belo e o contemplado pôr do sol não podem ser apressados pela agenda do homem moderno. Deus não vai mudar nosso ser de forma mágica. Muitas vezes a paciência vem através do treinamento das qualidades morais nas situações que nos levariam à impaciência. Gente, o livro todo é muito bom, capítulo, sim, falando. Mas esse trechinho me pegou de uma forma, achei tão bonito, tão poético, tão profundo. Nossa. Então, se a gente olhar para o capítulo em si, você vai ver que muitas vezes o autor vai falar sobre gatilhos que nos levam a ser mais impacientes. Então, a gente está vivendo uma sociedade altamente imediatista. Se você parar para pensar, né, o tempo todo nós somos hiperestimulados e que isso gera em nós assim, uma necessidade, uma urgência, sabe, de pressa. Parece que você está sempre correndo contra o tempo, contra o relógio. Eu já ouvi pessoas dizendo assim que 24 horas não é suficiente porque tem que produzir, porque tem que ter, tem que ter, tem que ter. Na realidade, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que investir no ser. E ser é um processo moroso, é um processo lento. Então, a gente tem que ir na contramão de tudo que nos bombardeia. Então, nós somos levados, principalmente quem gosta de consumir filmes, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes, mas enfim, séries e tal, e tantas outras coisas que a gente vê na mídia, das nossas relações, né, na universidade, na escola, enfim. Então, a gente é o tempo todo levado a criar expectativas irreais. Geralmente, essas expectativas irreais, elas geram na gente o quê? Frustração. Geralmente, essa frustração ela pode ser manifesta, como eu já vi muitas vezes ser manifesta, em explosão, sabe? Em pessoas que se descontrolam emocionalmente e gritam, e xingam, enfim. Então, a gente tem que fazer, né, buscar essa questão da paz interior, porque a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que ir na contramão. Aí, isso me fez lembrar que eu coloquei para vocês lá no grupo, eu não sei se vocês entenderam, ficou muito complexo, mas a minha ideia era mostrar para vocês que nós não podemos ser regidos só por emoções. Claro, o emocional é algo muito importante, com certeza. Ele é o termômetro que nos ajuda a que a gente possa interagir com as pessoas, né, ao mundo ao nosso redor. Mas essas emoções, elas precisam de equilíbrio. E aí entra a questão racional. Então, a gente tem aqui algo muito importante, quando Deus nos formou, olhar para o nosso cérebro, aqui, ó. Minha avó dizia que
A cabeça não era só enfeite, né, de corpo. Era pra gente fazer, pra gente pensar, raciocinar. Ai, vovó, saudade de você, mas enfim. E é verdade. Então a gente tem que usar isso aqui, ó. Olha, coisa linda, o corpo pré-frontal, logo frontal, vamos raciocinar. Quando vier a ira, peraí. Então, certo. Vem, por exemplo, eu tive uma raiva. Aí você faz o quê? Ora. Você faz o quê? Respira. Aquela questão do fazer esse exercício, sabe, de trazer a consciência é algo muito importante. Eu estava vendo até, eu estava lembrando de uma aula que eu tive da especialização e a professora falou sobre isso, sobre a questão da oração, sabe? Quando eu estava lá na aula de anatomia, enfim, a professora falando, né, sobre a importância da oração, como ela traz consciência para a gente, como ela traz leveza, sabe, para os nossos dias. Eu achei tão bonito, sabe, eu falo da professora, eu fiz, nossa, que coisa linda, entendeu? Então, é isso, que a gente possa, de fato, entender que as melhores coisas da vida são aquelas que resultam de longos processos. Nada que é bom vem assim, não, gente, vem pronto, não. Requer um processo longo. Olha a história de José. Olha o tanto de coisa que José teve que passar na vida para poder chegar ao nível que Deus queria que ele estivesse. Ele passou por muita dor? Passou, mas foram esses processos que foram forjando a personalidade, o caráter de José. E quando ele teve a oportunidade de encontrar com os irmãos, ele já olhou para os irmãos de uma forma muito mais madura, sabe? Então, que a gente possa ter essa consciência de que quando vier a tentação, quando a gente estiver passando por um processo, assim, a gente respira, ora e diz assim, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, mas o Senhor sabe todas as coisas. Não confiem apenas no que vocês estão sentindo, naquilo que vocês acham, mas que, de fato, cada um de nós possamos entregar a Deus a nossa vida, a nossa consciência, enfim. Porque quando a gente faz esse exercício, lembra? Que a gente, acho que eu falei em alguma das reuniões sobre a importância da gente questionar nesse sentido, da gente fazer reflexões, da gente refletir e olhar para dentro de nós e ver qual é a real motivação, o que é que nos motiva. Porque a própria Bíblia diz, né? Onde estiver o vosso tesouro, estará o seu coração. Aí a gente tem que, certo, onde é que está o meu coração? Onde é que estão as minhas emoções? Onde é que estão os meus pensamentos? O que é que me motiva de fato? Será que a minha motivação, a minha confiança, a minha esperança está em Deus? Ou será que a minha esperança está nas coisas dessa terra? Porque se sua esperança estiver nas coisas dessa terra, muito provavelmente você vai, porque você vai depositar confiança, muito provavelmente você vai se desestabilizar e o desmonte pode ser grande. Então a gente possa fazer esse exercício de sempre voltar os olhos para Cristo, né? Aí eu estava lembrando daquela passagem, né, que está Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro, olha, assim, tá vendo Jesus, ele vai caminhando. Aí quando pensa que não, talvez, vem a dúvida. Aí, assim, peraí, se ele tivesse continuado olhando para Jesus, ele teria chegado lá. Mas ele deixou o quê? Ele ficou permeado pelas coisas, né? Ele deixou as sensações, as coisas que estavam no entorno, dominar o coração dele. Então, tenho plena certeza que se tivesse confiado e olhando para Jesus, ele teria chegado lá. Mas, enfim, então, eu trouxe essa reflexão para a gente começar a pensar nessas coisas, repensar onde está a nossa motivação e ter a consciência de que a nossa esperança está em Cristo, não está em nada dessa terra, meus irmãos. Porque se você colocar a sua esperança em qualquer coisa dessa terra, você vai sucumbir. Mas se você estiver com seus olhos fixos no céu, aí sim, meu irmão, pode vir a luta, pode vir a tempestade. Claro que vai ter o tempo do choro, porque nós somos seres humanos,
Mas depois do choro, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é isso, meus irmãos. Vamos pensar e vamos confiar no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, ele goza de paz. E é uma paz que excede qualquer entendimento humano, sabe? É algo que o mundo não pode explicar, nada pode explicar, sabe? Eu já vi testemunhos belíssimos de pessoas que estavam passando pela tempestade, mas gozavam de uma paz, assim, dos céus, que eu faço, meu Deus, que coisa linda. Vou contar um testemunho que não é meu, mas é de uma irmã da igreja que eu congrego, certo? Ela está passando por uma situação muito delicada. Ela foi diagnosticada com um tumor cerebral, numa região muito delicada. Os médicos viram que é inoperável, não tem como operar, porque existem regiões que os médicos neurologistas vão fazer, né, um mapeamento e ver que o risco de morte é muito, quer dizer, eles sabem que se fizer a cirurgia, o risco de morte do paciente é certo, né? E ela começou o processo de químio, mas eu olho para aquela irmã, ela está lá todo domingo na igreja, com a força, uma confiança, esperança em Deus que eu faço Jesus. Eu acho que eu não tenho metade da esperança assim, mas ela está lá todo domingo, louvando a Deus, uma alegria, uma paz que eu faço Jesus. É isso. Aí quando eu olho para uma situação dessa, eu começo a entender certas coisas que eu não entendia antes. Assim. Agora que eu estou entendendo o que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Enfim. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim é sempre uma alegria, né? Eu tenho aprendido muito com vocês e eu espero que a recíproca também seja verdadeira. Deus abençoe. Amém, Natália. Com certeza. Também temos aprendido bastante contigo com as suas participações. Deus abençoe. Zilene, fique à vontade. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem. Ó, eu não vou abrir a câmera porque eu tô fazendo unha, gente. Eu vou sair para uma agenda daqui a pouco. Mas eu queria falar um trecho que a Nath falou mesmo, sobre a Escola da Paciência, e contar um testemunho que aconteceu comigo uns anos atrás. Foi em 2018. Eu estava saindo do ensino médio, não tinha feito nenhum curso ainda. A minha irmã, que é um ano mais velha que eu, ela também tinha feito alguns, mas nada assim muito profissional. E eu lembro que eu sempre pedia para Deus que eu queria fazer um curso de qualquer jeito. Qualquer jeito, gente. Eu queria muito fazer um curso. E, tipo assim, não tinha condição. Porque aqui em casa nós somos 4 filhas. Uma já está formada na faculdade, graças a Deus. Né? E as outras ainda não tinham condição para poder manter e fazer esse curso. Aí, tem um versículo, deixa eu pegar ele aqui, que fala... Só um momento, gente. E lá em Deuteronômio 28:2, que fala: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E a minha mãe, ela sempre brinca que quando a bênção ela vem é para todo mundo da família. E foi o que aconteceu. Porque, gente, ela teve uma visão, né? A gente estava saindo de casa e foi comigo as 2 visões que ela teve. A gente estava saindo de casa, né? E virando a esquina, ela parou assim do nada na esquina e foi e segurou minha mão e falou assim: minha filha, você não acredita no que eu tô vendo. Vou ligar a câmera aqui pra vocês, que é muito engraçado. Ela falou assim comigo: minha filha, você não acredita no que eu tô vendo. Aí eu perguntei ela, preocupada, que ela parou do nada. Aí ela foi e contou que ela tava vendo eu e a minha irmã entrando no ônibus com a blusa branca da manga verde. Aí depois eu fiquei assim, ai, gente, trem doida é? Será que minha mãe tá ficando doida, não? Na hora eu brinquei. Aí, o que aconteceu? A prefeitura passou falando que ia ter uma possibilidade de curso na escola. Só que os professores eram professor que dá aula normal, então eles não tinham tanta formação, é só para poder os meninos entender alguma coisa mesmo. E tinha um outro, que era numa cidade vizinha, que aí era pela prefeitura também. E minha tia que falou isso comigo.
Aí ela foi e falou assim: Ô, sobrinha, se inscreve nesse curso, você é sua irmã, porque pode ser uma ótima oportunidade, né? Aí eu pensei: ah, só vamos, ué. E tipo assim, ou eu fazia aqui na minha cidade mesmo, na escola, ou eu ia para outra cidade fazer lá. E a gente não tinha nada nenhum sobre informação, como que era o curso. A gente só fez inscrição e foi. Gente, nossa, foi a melhor experiência da minha vida. Juro por Deus. Porque eu, mas minha irmã, a gente passou. E, tipo assim, nessa escola que a gente estudou, era uma escola de aula normal, escola de ensino fundamental. Só que ela tava com problema e eles fecharam. Aí foi e reformou essa escola para poder ter esse curso técnico lá. E a gente teve todo o apoio. O ônibus pegava a gente da porta da escola, a gente saía da escola, ia para essa outra escola, em outra cidade, lá com uniforme, almoço, com tudo pago, lanche da tarde, transporte para voltar. Por isso que eu. E minha mãe, ela brinca, né? Que quando Deus quer, ele fecha até uma escola para eu poder operar a bênção. E foi o que aconteceu. Antes de eu fazer esse curso, tem uma empresa aqui na cidade que, tipo, todo mundo quer trabalhar nessa empresa, ou então fazer jovem aprendiz. E eu queria, gente. Eu tentei 2 vezes, nas 2 vezes eu não consegui. E meus amigos, entre aspas, zoavam, falavam assim, ia lá, não passou de novo. Aí eu fui desistir, fui fazer esse curso técnico. E aí, quando eu terminei o meu curso técnico, 2 meses depois, a minha irmã fala comigo: Ó, abriu vaga para o Jovem Aprendiz, você não quer tentar, não? Aí, beleza, tentei, entrei no Jovem Aprendiz em 2020, que eu comecei. Aí veio a época da pandemia, e, tipo assim, eu em casa, recebendo, gente, quase um salário mínimo. Por isso que eu falo que quando é de Deus, no tempo certo, ele age da melhor forma possível, de uma forma que a gente nem compreende. Se eu tivesse feito esse jovem aprendiz antes, eu não teria a oportunidade de fazer esse curso técnico e ter esse aprendizado ao dobro, né? Aí agora eu saí do curso técnico, fiz um mini de maquiagem, né? Porque eu falava assim com Deus que eu queria cuidar mais, né, da minha aparência, ele foi e me beneficiou também com esse curso. E aí depois eu fiz um outro que eu terminei agora, em agosto, que era de estética, meu técnico em estética. E também, gente, transporte foi tudo pago. Então eu falo, e minha mãe, ela brinca, minha filha, você tá no braço de Deus, ó, dessa te segurando você assim, ó. Porque com tudo, gente, com tudo, Deus foi abençoando e tem abençoado hoje em dia. Hoje eu não trabalho atualmente, mas por quê? Em questão de eu pegar o certificado do curso, que eu estou esperando ele chegar para eu buscar. Mas, tipo assim, durante esses processos, eu sempre tive muita dúvida, minha fé falhou muito, eu confesso. Eu era muito impaciente, muito impaciente. Então, quando você está na prova, Deus ele te coloca na escola da paciência, você aprende na marra, na força, né? E aí eu fui aprendendo e Deus me mostrando outras pessoas, outras situações de gente que teve mais fé. Aí eu fiquei pensando, gente, é muita ignorância nossa querer cobrar algo de Deus, porque Deus ele sempre fez muito pela gente até hoje em dia. Por que que a gente vai ficar com raiva dele por uma coisa que não saiu do jeito que nós queremos, que nós pensamos? Aí hoje em dia, como eu não trabalho, né, eu fico ansiosa, né, gente? Porque quero ter meu trabalho, fazer minha coisa, fazer aquilo que eu amo. Só que desde quando eu terminei esse curso técnico de estética até hoje, agora, é igual, inclusive, mais tarde eu falei da agenda, né, que é do Ministério Infantil. Eu estou muito mais envolvida na obra, estou muito mais próxima de Deus. Então, tem situação que Deus faz te passar para poder você ter mais intimidade com Ele. E não é para a gente achar ruim, é para a gente achar bom e continuar buscando. É isso, gente. Eu te feliz. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Obrigado pelo seu testemunho aí, breve reflexão. E agora eu vou abrir para Carol. Carol, fique à vontade. Carol Barcelos, está por aí? Você levantou a mão? Se estiver falando, o microfone está desligado. Alô?
Boa Amém. tarde, Pai do Senhor. Um exemplo, né, de paciência, né, foi, como todo mundo já falou, né, foi Jó, né, ele foi um grande exemplo de um homem paciente, né, que ele, por tudo que ele passou, né, perdeu seus filhos, seus bens, e ele continuou sendo paciente, né, ele perseverou, né, foi um grande homem temente a Deus, né, que se desviava do mal, e Deus viu que por tudo aquilo que ele passou, ele não blasfemou, né, com o Espírito Santo. Deus, ele restituiu tudo a Jó de novo. Então ele foi um grande exemplo a seguir de um homem paciente, né? E em Salmos também 40 fala sobre esperar com paciência no Senhor, né? Que quando esperamos, né, Deus vem e atende o nosso pedido, né? Mas na hora dele, no tempo dele, né? E também em Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Em Tiago, capítulo 5 e verso 7, diz: sede, pois, irmão, paciente, até a vinda do Senhor, que o lavrador aguarda aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas, né? E fala sobre paciência, né? No capítulo Tiago, capítulo 7, versículo 8, fala, sede-vos também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fala, né, para nós sermos pacientes, né, ao Senhor, no Senhor, porque a vida do Senhor está próxima. Então, todo o tempo, a Bíblia fala para a gente ser paciente, né? E o foco principal de tudo é sermos pacientes para a vida do Senhor, né? Porque não sabemos nem o dia e nem a hora, né? Porque Ele vai vir, né? A Bíblia fala que Ele vai vir como ladrão. Então, nós temos que ser pacientes, né, em todo tempo, ser paciente e confiar no Senhor. Quando nós não somos pacientes, somos impacientes, demonstramos que não confiamos no Senhor, né? Queremos passar, né, à frente, né? Porque algo está demorando muito a acontecer na nossa vida e a coisa acontece errada porque não fomos pacientes, fomos impacientes, agimos no nosso jeito, queremos a coisa agora, imediato, mas não é desse jeito. Temos que ser, né, paciente, né? Como diz a Bíblia, temos que ser paciente o tempo todo, né? É isso. Amém, amém. Deus abençoe também pela sua contribuição. E eu quero, então, já finalizar esse nosso encontro de hoje, lendo o último capítulo, na verdade, o último parágrafo deste capítulo, e que diz assim: a vinda do Senhor está próxima. Precisamos esperar por isso com paciência. Encontramos força para esperar outras coisas menores. Se ser cristão é esperar o fim da história, como podemos ser impacientes em relação às coisas simples da vida? Seja com eletrônicos, seja com o modo como nos portamos com o próximo, e a forma como lidamos com nossos estudos, etc. Ser impaciente é pecar contra um dos sentimentos centrais da vida cristã, a expectação. Lamentações 3:25 diz: bom é o Senhor para os que esperam nele, esperam por ele, para a alma que o busca. Deus é bom para quem espera. Ele é bom para quem é paciente. Na paciência e na perseverança, você encontra a bondade de Deus. Nossa fé é definida pela espera. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de cada um que esteve aqui em mais um encontro online. E próximo capítulo, nós vamos falar sobre um tema importante também, sobre a zoeira, os limites bíblicos do humor. Essa vai ser legal também a gente comentar. Oi, Natália, quer comentar? Nossa, eu gostaria de pedir um print. Vamos tirar um print. Todo mundo agora ligando a câmera. Obrigado a todos. Deixa eu encerrar aqui a gravação.
Vou encerrar aqui a gravação para a gente já tirar um print. A minha câmera não pode ser aberta porque eu não estou apropriada para o momento. Tudo bem, faz só a fotinha, tudo certo, irmão.